Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes, bem-aventurado. Aqueles que outrora estavam segundo assalariados do pecado, segundo o ladrão que veio para roubar, matar e destruir, e que agora alcançam infinita bondade e misericórdia daquele que nos retira de toda maldição, aonde estamos livres, porque ele levou sobre si as nossas maldições e nele somos benditos através dele. Porque aquele que o rejeita está sobre maldição e não pode abençoar. A palavra diz que até as suas bênçãos serão amaldiçoadas. Aliás, já vos amaldiçoei. Mas para aqueles que perseveram pela condução do seu espírito, bem-aventurados sois. Aqueles que permanecem sendo interligados uns aos outros como pedras vivas espirituais, casa, edifício do Deus Altíssimo, não escrito em pedra, mas segundo o Espírito que vivifica num coração de carne contrito e arrependido, não escrito por tinta, mas segundo o seu Espírito que está constantemente a nos direcionar e nos capacitar nos caminhos que Ele ama, sendo o seu Espírito reto, Ele ama a retidão, aqueles que seguem com caráter segundo a integridade e a sinceridade, segundo os seus preceitos e jamais vem a encobrir os seus preceitos, e ainda que se tropece em algum ponto, segundo a fé que depositamos nele, estamos como cumpridores, porque ele nos justifica, mesmo porque somos falhos, somos pecadores, mas o coração sempre contrito e arrependido, do qual ele não despreza. Porque aqueles que seguem como pecadores e não confessam seus muitos crimes não alcançam o perdão através do único que podia os justificar, que a palavra diz que bem-aventurados sois aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas e uma multidão de pecados lhes são apagados através da expiação do Cordeiro de Deus, que tira o pecado que outrora estava jaz no mundo, segundo o mundo jaz no maligno, e ele nos retirou do mundo e não amamos o mundo e nem o que há no mundo mais, mas seguimos em conformidade com o seu Espírito, o nome escrito no livro da vida, os dias sempre sendo prósperos na sua fidelidade, no seu zelo, no seu cuidado, aqueles do qual o Senhor nos ensina, aquele que é fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, assim como aquele que é infiel no pouco, no muito continua sendo infiel, mas ele continua sendo fiel para julgá-los segundo a sua injustiça, porque a palavra diz: ai daquele que oprime o seu próximo, aquele que oprime o seu próximo é ultrajar o Criador. Melhor seria não ter conhecido os santos mandamentos e agora dar as costas a ele, aqueles que agem não com equidade segundo ele ama, mas e estão sempre na sua parcialidade, fazendo acepção de pessoas, estão sempre acumulando as suas muitas iniquidades, e por isso vem a ira do Senhor com aqueles que assim perseveram acumulando para si e ainda procurando a desencaminhar a muito e vos escravizar, assim como a palavra diz que aquele que toma por empréstimo se torna escravo daquele que tomou. Vigiai com os pratos de lentilhas, para que não estejais segundo aqueles que já, como bem disse Abraão ao rei de Sodoma, que queria a alma
e lhe dava a fazenda, ele disse: longe de mim que tomei algo de ti. Nem mesmo a correia da minha sandália tomei, porque o possuidor dos céus e da terra que me deu. Assim como Jó disse: tudo que eu tinha, Deus me tirou, assim como ele o restituiu. Não tomeis do mundo e não se tornais escravos do mundo, assim nos ensina o Senhor. Mas antes tomai do possuidor dos céus e da terra, e dele que herdou tudo do Pai, e nele nós somos cordeiros em Cristo e herdeiros em Deus. Dele é o poder, o reino e a glória e as riquezas para hoje e todos sempre. Não sejais como os hipócritas que creram na mentira do diabo, assassino desde o princípio, do qual estão prontos a serem lançados aonde o seu verme não se queima, assim nos diz o Senhor.